Então, agora finalizando o nosso código aqui, a gente conheceu bastante sobre a estrutura de hooks, filtros, ações, como eles funcionam no WordPress e utilizamos isso para adicionar um novo status de pedido dentro do WooCommerce. E aí pessoal, beleza? Rodrigo Gomes aqui e sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Nesse e nos próximos vídeos nós vamos começar a falar sobre hooks, uma das coisas mais importantes para quem quer desenvolver com o WordPress e estender as suas funcionalidades sem ficar dependendo de plugins. Então não perde tempo, já solta o dedo no like, se inscreve no canal e vem programar comigo. Então vamos lá, sem muita enrolação, direto ao assunto, o que vocês querem saber, o que vocês querem aprender sobre hooks, vai estar tudo na documentação do WordPress, do WooCommerce e de qualquer outro plugin que estenda as funcionalidades do WordPress. Mas de forma básica, a gente pode ver aqui, ó, que hooks são uma maneira de um pedaço de código interagir ou modificar outro pedaço de código em pontos específicos e pré-definidos. Eles formam a base de como os plugins e temas interagem com o WordPress Core, mas também são usados extensivamente pelo próprio core do WordPress. E sabendo disso, também é necessário saber que o WordPress tem dois tipos de hooks, ações e filtros. Actions e filters, né? As ações e os filtros, eles funcionam de uma forma diferente e são específicos para o seu uso. Então eu vou explicar aqui também, sem seguir muita documentação, explicar de forma básica. A ação, ela é utilizada quando você quer executar alguma coisa. Então eu tenho uma parte da aplicação, eu tenho uma parte do código ali que eu quero que seja executada alguma coisa. Nesse ponto eu utilizo um hook de ação. Já no caso dos filtros, ele já é mais específico para quando você quer alterar algum conteúdo. Então eu estou recebendo um conteúdo inicial e antes de executar esse conteúdo eu quero filtrar este conteúdo e aí eu utilizo um filtro. Então você vai encontrar muitas ações e muitos filtros tanto no core do WordPress quanto nos plugins que estendem as suas funcionalidades. E para provar isso, tá aqui a documentação, a Code Reference de hooks do WordPress. A gente tem aqui 30 hooks por página e um total de 49 páginas. São mais de 1.400 hooks entre ações e filtros no WordPress e a gente também tem a Code Reference aqui do WooCommerce, porque eu vou falar bastante de WooCommerce também durante esses vídeos onde a gente vai aprender a utilizar os hooks. E aqui você pode ver a quantidade de hooks e tanto filtros e ações que a gente tem também no WooCommerce. Você precisa conhecer todas passo a passo? Não. O importante é saber ler a documentação e procurar por algo que você precisa modificar, entendendo como encontrar isso dentro do próprio core do WordPress, do WooCommerce ou de qualquer plugin que você queira estender ou melhorar as suas funcionalidades. Então vamos lá, e agora para a gente colocar a mão na prática e parar de falar de teoria e ver como as coisas funcionam, só mais um aviso, nunca faça testes ou estudos em ambientes reais de produção, no site do seu cliente por exemplo. Crie um ambiente de teste para fazer os testes e acompanhar os nossos vídeos. E para começar, eu vou fazer todas as alterações aqui, toda a escrita de código dentro de um arquivo de funções de um plugin bem simples que eu criei aqui. Você pode acompanhar também essas aulas fazendo as alterações no arquivo de funções do seu tema, de preferência no arquivo de funções de um tema filho. E também é importante você saber, se caso você esteja iniciando, a gente não vai entrar em assuntos muito profundos, muito específicos, falando sobre métodos, classes, como interagir dessa forma com o core do WordPress, porque a ideia aqui, igual eu falei, é falar sobre os hooks. E a gente vai colocar a mão na massa para ver como os hooks funcionam. Lógico, uma hora ou outra a gente vai entrar em algumas coisas um pouco mais avançadas, mas se você está começando agora, também não precisa se assustar, porque isso aqui vai te ajudar muito a entender como funciona o core do WordPress. E aqui a gente vai ver hoje como fazer alteração nos status do pedido do WooCommerce. Na verdade, nós vamos adicionar um novo status de pedido.
Aqui inicialmente eu estou com os status de pedido padrões do WooCommerce, pagamento pendente, processando, aguardando, e a gente quer inserir um novo status, que vai ser em separação. Então a gente vai adicionar um novo status aqui no WooCommerce e eu já tenho uma função para adicionar esse status. Por enquanto a minha função não está ativa porque eu só escrevi a função, mas eu ainda não adicionei o filtro dela. E é aqui que a gente vai começar a entender o primeiro passo, um hook de filtro. E olha só como é bem simples isso. Eu vou abrir aqui a minha função que está adicionando esse filtro e vou lá pela ideia aqui, ó, vou lá na função que está utilizando esse filtro dentro dos arquivos lá de funções do WooCommerce, ó, WC Order Functions. Então nesse arquivo a gente tem uma função, essa função tem todos os status de pedido padrão que o WooCommerce tem, né, por padrão, e aqui a gente está retornando mais sobre a aplicação de um filtro. Quando eu quero aplicar um filtro tanto no WordPress, no WooCommerce, ou seja lá em qualquer plugin, a gente utiliza a função Apply Filters. Nessa função a gente informa qual vai ser o nome desse filtro e o conteúdo que ele está filtrando. No caso, o conteúdo que ele está filtrando é esse array aqui de Order Statuses. Então a gente está passando por esse filtro e lá no nosso plugin ou no nosso arquivo de funções do tema, a gente quer adicionar algo a esse filtro. Então a gente utiliza a função do WordPress add filter, passa o nome do filtro e aqui a gente passa uma função de callback, que é a função que vai receber esse filtro. E olha só como aqui é uma função muito simples. Essa minha função, ela está recebendo exatamente aquele array que está passando pelo filtro. Eu estou criando um novo array e estou verificando nesse array quando que eu cheguei no status WC Processing, porque eu quero colocar o meu status logo depois do processando. E o meu novo status vai ser o status em separação. Normalmente a gente escreve tudo em inglês mesmo e prepara o nosso plugin ou tema para ser traduzido para outras linguagens. Então aqui a gente tem uma função bem simples e no final dessa função eu retorno um novo status de pedido, um novo array de status de pedido. Então é exatamente aquilo que a gente falou. A gente filtra esse conteúdo, modifica e entrega um novo conteúdo para a estrutura aí do CMS, para a execução que está acontecendo naquele momento. Feito isso, vamos ver agora na prática. Eu coloquei aqui para depurar o código e vamos atualizar a página aqui de status de pedido. Você vai ver que acontece exatamente isso, ó. Nesse order status aqui, a gente recebeu um array com aqueles status que a gente tem por padrão, já traduzido também, né, porque ele está preparado para tradução. E depois dessa execução, se a gente avançar mais um pouquinho, você vai ver que a gente tem um novo array aqui que foi adicionado o em separação, logo depois do processando. Então a gente já adicionou um novo status de pedido. Finalizando aqui a execução do código, a gente pode dar uma conferida lá no WordPress mesmo. Vamos atualizar aqui. A gente pode dar uma conferida que a gente já tem agora, depois de pagamento pendente processando, o status em separação. Beleza, a gente já aprendeu o que é um filtro, já utilizou um filtro e já fez ele funcionar. Mas é só isso que vai fazer a gente de fato adicionar um novo status de pedido no WooCommerce? Não, não é só isso. Isso daqui é uma das partes. A gente utilizou um filtro para adicionar essa opção no array. Mas o que acontece agora se eu alterar aqui para em separação e atualizar? Ele vai atualizar o nosso pedido, vai dizer que está em separação, tanto que ele vai adicionar, ó, uma nova nota de pedido aqui, ó, que foi alterado de processando para em separação. Só que tem um problema, esse status em separação ele não existe de verdade ainda dentro da estrutura do WooCommerce. E aqui a gente vai começar a encarar um problema quando a gente voltar para pedido. Não vai existir pedido nenhum, porque eu não tenho esse status e o WooCommerce não sabe filtrar isso ainda. Então a gente vai fazer agora é registrar esse status de pedido para o WooCommerce entender que a gente tem um novo status de pedido. E como a gente vai fazer isso, deixa eu voltar aqui para o nosso pedido, vou voltar o status dele também lá para processando, vamos atualizar aqui. E como a gente vai fazer isso? Usando mais um recurso de hook. A gente vai utilizar uma action. A gente vai adicionar uma ação. E essa ação a gente vai utilizar um gancho que é chamado init, que é um gancho do próprio WordPress. Se a gente clicar aqui, ó, você vai ver que isso está
nas configurações principais aqui, WP Settings, e a gente tem uma ação que acontece logo depois da inicialização aqui, praticamente na inicialização quando o WordPress é carregado. Então a gente tem um Do Action. Quando a gente quer fazer uma ação, um hook de ação, a gente utiliza Do Action, ou seja, faça uma ação neste ponto e o hook se chama Init. E lá no nosso plugin a gente adiciona algo a essa ação. Então a gente adiciona a função add action e informa que quer fazer algo bem nessa parte da inicialização. E segue a mesma ideia do filtro. A gente coloca o nosso callback aqui, que é a função que vai ser executada nesse momento. E olha só, essa função aqui eu não estou passando nenhum tipo de variável, até porque eu não recebo nada. Aqui na minha ação, ela só dispara uma ação nesse momento da execução do WordPress. E é exatamente o que eu vou fazer, ó. Eu não vou retornar nada nessa ação. Eu vou executar um código que vai criar para mim esse novo status em separação dentro do WooCommerce. E para isso a gente está utilizando uma função do próprio WordPress, que é a Register Post Status, e essa função vai adicionar para a gente esse novo status aqui de post. Até porque o pedido no WordPress, ele também é um Custom Post Type, né? Ele é o Custom Post do tipo pedido, do tipo order. Então a gente adicionou esse novo Post Status. E aqui é uma função bem simples do WordPress, a ideia não é ficar explicando cada uma das funções, mas entender como que vai funcionar. E eu vou deixar todos esses códigos também depois na descrição do vídeo, para quem quiser copiar, estudar, entender esse código, as referências também na documentação, então vou deixar tudo aqui para vocês poderem acompanhar direitinho. Então vamos executar de novo aqui o WordPress e você vai ver que novamente quando a gente executa ele, acontece um ponto de parada aqui, porque a gente chegou nesse gancho de inicialização. Passou por aqui, ele registrou o nosso post status e ele vai prosseguir com a execução do CMS até a gente conseguir finalizar toda a execução que está acontecendo aqui dentro do pedido. Beleza, ele vai terminar de executar, vai carregar o nosso WordPress, ok? Está carregado. Se a gente voltar agora aqui, ó, em pedidos, a gente vai ter aqui, ó, ainda todos lixos e os pedidos que estão em processando, mas agora se a gente pegar o nosso pedido e alterar o status dele para em separação, por exemplo, vamos atualizar ele novamente, beleza? Atualizou o nosso pedido, a gente pode voltar para a listagem de pedidos e ver que a gente tem um novo status aqui, ó, em separação, e ele informa aqui que a gente pode filtrar todos os pedidos que estão nesse post status aqui, em separação. Então agora a gente tem, de fato, um novo status de pedido, tanto na listagem quanto na estrutura aqui do WooCommerce. E para finalizar com chave de ouro, eu ainda vou falar de mais um filtro que está relacionado a toda essa parte aqui de status do pedido do WooCommerce. Atualmente, se a gente verificar aqui em análises e a gente vê todos os pedidos, o WooCommerce ele já entende nesse novo painel que o status novo que a gente adicionou faz parte das análises. Então a gente tem aqui, ó, o status em separação, R$ 182 de venda aqui e tá tudo certo. Mas o WooCommerce também tem aqueles relatórios antigos, que logo vai ser descontinuado. Aqui o nosso pedido não aparece, porque esse relatório antigamente também utilizava um filtro para escolher quais são os status que vão aparecer nos status de pedidos. Então vamos dar uma olhada nesse filtro para fechar com chave de ouro aqui esse vídeo. E esse filtro que eu estou falando é aqui o WooCommerce Report Order Status. Vocês podem pesquisar todos esses filtros aqui na documentação. Como eu falei, se você colocar aqui, ó, você vai verificar que a gente tem as informações sobre esse filtro aqui e aonde ele está acontecendo. Então aqui, ó, a gente tem o filtro bem nessa seção aqui, aonde ele faz essa consulta dos status e olha só quais status que ele aceita. Completo, processando, on hold. Então a gente precisa filtrar esses status para adicionar o nosso novo status em separação nesse painel aqui.
E também, seguindo aquilo, é bem simples, a gente adiciona uma função que é um callable, que é um callback, que vai receber esses status, só que aqui a gente tem mais um detalhe, a gente tem a prioridade e também a quantidade de argumentos que pode receber uma função. Se a gente verificar aqui na função, na code reference do WordPress, você tem aqui que a função addFilter recebe um hook, recebe uma função, recebe uma prioridade que por padrão é 10 e recebe a quantidade de argumentos que ele aceita, que no caso a gente está passando só um único argumento, que é um array. Voltando aqui na nossa função, uma função bem simples, que está recebendo esse array, verificando o array, adicionando o nosso novo status. Um detalhe aqui importante, que eu só estou adicionando inSeparation, mesmo o nosso status chamando WC inSeparation, porque na verdade o WooCommerce nessa parte, ele remove essa chave aqui, como se fosse uma key, né? Para informar que esse status vem a partir do WooCommerce, WC e o status. Então a gente adiciona aqui, faz esse filtro funcionar também. E agora se a gente voltar no nosso relatório antigo aqui do WooCommerce, você vai ver que a nossa venda está aparecendo aqui, porque mesmo estando no status em separação, a gente informou para esse relatório que ele tem que receber esse status também. E agora dá uma olhada também, a gente vai depurar aqui exatamente a execução desse filtro que está acontecendo. E a gente vai depurar isso para entender quantos hooks o WooCommerce, o WordPress pode executar em uma determinada chamada aqui de execução do código. Então vamos atualizar novamente. Todos esses hooks eles ficam numa variável global chamada WP-Filter, então a gente pode buscar ela aqui, ó. E agora a gente tem um total de 1053 hooks sendo executados. Tanto hooks de filtros quanto hooks de ação ficam nessa variável global chamada WP-Filter. E a gente pode filtrar aqui, ó, o nosso hook que a gente acabou de pendurar, que é o WooCommerce Report Order Status. E tá aqui, ó, o nosso hook, o nosso callback, a prioridade dele e a função que foi chamada. Tá tudo informado aqui, tudo fica nessa variável global de WP-Filter. E é assim que o WordPress gerencia quando um hook deve ser executado, qual é a prioridade dele e se ele deve ser também removido da execução. Então, agora finalizando o nosso código aqui, a gente conheceu bastante sobre a estrutura de hooks, filtros, ações, como eles funcionam no WordPress e utilizamos isso para adicionar um novo status de pedido dentro do WooCommerce. E é isso aí, pessoal. Esse vídeo vai terminando por aqui. Eu espero que tenha ajudado você a compreender como funcionam os hooks no WordPress, no WooCommerce ou em qualquer outro plugin que utiliza e estende as funcionalidades do WordPress. Eu queria agradecer quem está acompanhando os vídeos do canal e já sabe, né? Se está curtindo o nosso conteúdo, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para não perder nenhuma notificação e ficar por dentro de todas as novidades. E o meu muito obrigado e até a próxima. Valeu!